Então, vamos falar um pouco sobre Salmos a partir da obra de Clyde Francisco, Introdução ao Velho Testamento. O livro dos Salmos é o primeiro livro dos escritos hebraicos. Em hebraico, tem ele o título de Louvores. Também já foram chamados de orações, conforme se lê no Salmo 72, versículo 20. A Septuaginta usa o termo psalmoi, que quer dizer melodias. Em um códex, temos a designação psalterion, de onde a palavra psalter, cantos, para serem acompanhados por instrumento de corda. A divisão do psalter é quíntupla. Cada livro termina com uma doxologia, sendo o Salmo 150 a doxologia completa do psalter e o Salmo 1 a introdução. Estas divisões correspondem aos 5 livros da lei. A designação representa o psalter como uma resposta da comunidade à chamada de Deus através da lei. Primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, consiste em apenas 4 exceções, 1, 2, 10 e 33, de salmos atribuídos por seus títulos a Davi. Este livro se distingue pelo uso frequente do nome Yahvé. Segundo livro, 42 a 72, Salmos dos filhos de Coré, 42 a 49, de Davi. Salmo dos filhos de Coré, 42 a 49, de Davi, 51 a 65 e 68 a 70. Foi esta provavelmente uma compilação para o tabernáculo e serviços religiosos no templo. Nesse livro predomina o nome Elohim. Terceiro livro, do Salmo 73 ao 89, temos Salmos de Asaf, 73 a 83, e Filhos de Coré, 84 a 88. Nomes da divindade igualmente aplicados. Apenas um salmo desse livro é atribuído a Davi, o Salmo 86. Quarto livro, do Salmo 90 ao 106. O primeiro atribuído a Moisés. 2 a Davi, que seria o 101 e o 103. Os restantes anônimos. Yahvé é o nome que prevalece. Quinto livro, do Salmo 7 ao 150, litúrgicos, incluindo os salmos de Aleluia a Yahvé. Este é composto de salmos de tônicas dominantes. Então a gente tem aqui as divisões, certo, do livro dos Salmos. Quanto os títulos, primeiro, a natureza dos títulos. Títulos descritivos do caráter do poema. A. Mismor, quer dizer salmo, uma peça de música para ser cantada com instrumentos de cordas. B. Shir, cântico de qualquer qualidade ou espécie. C. Maskil, um cântico de especial qualidade. Antema. D. Mishtan, precioso, de ouro, salmo com ideia de unção, de lamentação pessoal. 2. Títulos em relação com a parte musical ou com sua execução. A. Ao musicista principal, líder do coro do templo. B. Selá, uma indicação musical, não para ser lida, mas significando, primeiro, uma pausa no cântico para um interlúdio instrumental, ou, segundo, uma elevação de som forte. C. Algumas expressões difíceis dos títulos, provavelmente indicando o tom em que o salmo devia ser cantado. Vocês com certeza, selá, vocês já viram várias vezes nos salmos da Bíblia, certo? Então vamos lá. Primeiro falando dos títulos descritivos, do caráter do poema, depois títulos em relação com a parte musical ou com sua execução, e
Terceiro, títulos que se referem ao uso litúrgico dos salmos, a serem cantados em certas ocasiões. 4. Títulos em relação ao autor. Uma preposição hebraica é usada tanto para significar por, pertencendo a, como ligada com. Não se pode dizer se, por tal preposição, compreendemos o autor ou relação com ele. Entre aspas, um salmo a Davi pode significar escrito por Davi ou concernente a Davi. Por exemplo, em hebraico, no Salmo 23, você tem lá escrito Mismor le Davi, entende? Aí alguém pode entender Salmo de Davi ou Salmo para Davi, entendeu? Alguma coisa mais ou menos assim. 5. Títulos descrevendo as ocasiões dos salmos, praticamente limitados aos salmos que trazem o nome de Davi. Então nós vimos aqui a natureza dos títulos dos salmos. Quanto agora ao valor dos títulos, no estudo dos salmos, muito depende da opinião do estudante quanto ao valor geral que der a autoridade das superinscrições ou títulos. Esses não são parte do texto inspirado, nem é provável que tenham sido escolhidos pelos autores dos vários salmos. Os estudiosos são bastante unânimes em rejeitar estes títulos como um todo sem valor, visto que representam uma tradição muito antiga, provavelmente alcançando o período antes do exílio. Os títulos atribuídos a Davi foram prefixados muito antes do exílio. Os tradutores da Septuaginta encontraram os títulos no seu texto hebraico e muitas das frases eram tão antigas e arcaicas que os tradutores ficaram mergulhados em indecisão quanto ao seu significado. Alguns destes títulos são provavelmente incorretos, porém, como regra, são dignos de respeitosa consideração. Quanto à questão dos títulos dos salmos, J.W. Tytlo. Posso fazer uma pergunta aqui? Tá. Em relação ao plural aí também. Vai. Quando fala Davi, ele escreveu o salmo? Então, como eu disse aqui, o Mismor le Davi pode significar salmo de Davi, ou salmo relacionado a Davi, ou salmo para Davi. Entende? Mas foi ele que escreveu o salmo, é isso ou não? Como eu disse, a palavra pode significar que foi Davi que escreveu, pode significar que foi escrito algo relacionado a Davi, e pode ser algo que foi escrito para Davi. Entende? Então o que acontece? Embora na maioria desses casos as pessoas atribuem a autoria davídica. O pregador, por exemplo, você vai escutar o pregador dizendo quando Davi escreveu esse salmo, entende? Mas eu estou falando aqui, tecnicamente o comentarista está dizendo que essa preposição hebraica pode significar por, pertencendo a ou ligada com. Então pode ser algo como um salmo a Davi, ou um salmo escrito por Davi, ou um salmo concernente a Davi. Eu ia falar agora, mas eu li, tipo assim, eu esperei. Não, eu já falei isso aqui, eu já li. Já deu lá, Já, sem problema. E quer dizer aquela palavra selar que tem vários? Então, foi o que a gente falou aqui agora há pouco, é uma indicação musical, que não é para ser lida. Quando você vê escrito selar, não é para ler, porque aquilo ali significa possivelmente uma pausa no cântico para que haja um interlúdio. E as páginas brancas, quer dizer o que sabe dizer? Mas aí já não é salmo. Não, é salmo não. Não, é a gráfica. A gráfica colocou aquelas 4 páginas em branco. Tem gente que, assim, 4 folhas, né? Porque vai dar 8 páginas. Porque as pessoas atribuem aquilo ao período dos 400 anos em que não houve revelação. Mas isso é o que há. Tá dando para entender? Isso é o que dizem. Entende? Mas, e aí, por exemplo, essa questão do interlúdio, as músicas do cantor cristão, tem muita igreja que faz isso, só para eu tentar explicar. Tem uma música, né, que o refrão do hino diz, o coro vai: conta as bênçãos, conta quantas são,
recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E aí, em vez do pianista, do organista ou do instrumentista ir direto, entende? Aí ele faz tan 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 tan. Aí o pessoal volta a cantar, ou seja, então o selar é como se fosse uma indicação que é para ter um interlúdio. É igual o nacional. Deu para entender? Exatamente, entende? O selar é para dizer o seguinte, ó, agora é uma pausa ou você vai fazer um interlúdio, não é para continuar cantando nem falando. Entendeu a ideia do selar? Beleza? Então, é como está escrito aqui, não é uma indicação musical, que significa uma pausa no cântico para o interlúdio instrumental ou uma elevação de som mais forte e como é que eu posso dizer, para dar aquela ideia de que assim, ó, vamos dar uma guinada aqui. É que nem, vamos lá, tá lá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, é meio que assim, eu saí do tom aqui, mas a ideia é o quê? Você tá aqui, aí botou o selar, aí você, opa, tem que dar uma ênfase maior. Entende? A ideia do selar é para significar que vai ter uma mudança ou fazer uma pausa. Beleza? Então vamos voltar para cá. Então a gente falou aqui sobre a natureza dos títulos dos salmos, falando aqui agora sobre o valor dos títulos dos salmos. No estudo dos salmos, muito depende da opinião do estudante quanto ao valor geral que der a autoridade das superinscrições ou títulos. Esses não são parte do texto inspirado, mas é provável que tenham sido escolhidos pelos autores dos salmos. Os estudiosos são bastante unânimes em rejeitar estes títulos como um todo sem valor, visto que representam uma tradição muito antiga, provavelmente alcançando o período antes do exílio. Os títulos atribuídos a Davi foram prefixados muito antes do exílio. Os tradutores da Septuaginta encontraram os títulos no seu texto hebraico e muitas das frases eram tão antigas e arcaicas que os tradutores ficaram mergulhados em indecisão quanto ao seu significado. Alguns desses títulos são provavelmente incorretos, porém, como regra, são dignos de respeitosa consideração. É aquela questão, não que seja o texto sagrado, mas uma indicação como um cabeçalho a que se refere aquele texto. J.W. Tartle ou Tirtle, não sei, na sua obra Os Títulos dos Salmos, informa que todas as direções musicais eram originariamente subinscrições, enquanto as notas quanto à autoria e ocasião da composição são verdadeiras superinscrições. Os copistas uniram a subinscrição de um salmo com a superinscrição do salmo seguinte, sem qualquer sinal de separação. Mais tarde, alguns editores colocaram os dois como uma longa superinscrição ao segundo dos dois salmos. Então, é aquela ideia de que vamos colocar isso aqui para identificar esse salmo que a gente vai ler ou vai cantar. Quanto ao testemunho dos títulos, o testemunho dos títulos quanto à autoria do salmo. Primeiro, a Davi, Salmo 73, Salmo 73 não, 73 salmos, 37 no livro 1, 18 no livro 2, 1 no livro 3, 2 no livro 4 e 15 no livro 5, no livro 5. 2. Para Asaf, 12 salmos, os 50 e do 73 a 83. 3. Aos filhos de Coré, 12 salmos, do 42 a 49, do 84 a 85, do 87 a 88. O Salmo 88 também é atribuído a Emã. 4. Salmos atribuídos a Salomão, 2, o 72 e
e o 127. Salmo atribuído a Moisés, 1, o Salmo 90. 6. Salmo atribuído a Etan, 1, o Salmo 89. Então nós temos aqui os títulos dos salmos. Deixa eu ver aqui mais um negócio que eu poderia compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Quanto à classificação dos salmos, há certos grupos naturais em que se distribuem os salmos. Primeiro, 15 salmos de tônicas, do 120 ao 134. 2. 7 salmos alfabéticos, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Salmos 9 e 10 apresentam certas evidências da conformidade na ordem das letras. O Salmo 119 é o mais completo e elaborado exemplo de poema alfabético. 3. 42 salmos eloísticos, Salmo 42 ao Salmo 83. Todos os outros são javeísticos, sendo que o Salmo 84 assinala a transição de uma classe para outra. Vocês devem lembrar, né? Eloísticos relacionados a Elohim, javísticos relacionados a Yahvé, beleza? Deixa eu ver aqui. 4. 11 salmos de aleluia, 111 a 113, 115 a 117, 146 a 150. Por ocasião da Páscoa, nos tempos do Novo Testamento, os salmos de aleluia egípcios, 113 a 118, eram cantados em duas partes. Certos salmos se relacionam em razão da semelhança do assunto. Um estudo desse grupo ensejará a compreensão dos ensinos dos salmos. Esta aproximação tem duas vantagens. Primeiro, a data dos salmos individuais não é imperativa. Existe uma irreconciliável diferença entre os estudiosos a respeito destas datas, e por isso há uma grande necessidade de um método que considere o que Deus, através dos salmos, tem a dizer ao mundo de hoje. Não obstante a data dos salmos individuais, existe uma mensagem do saltério inteiro que vê a necessidade da alma humana de todas as eras. E é por causa desta verdade que o livro tem sido tão útil através dos séculos. Suas verdades não pertencem a uma época, mas à eternidade. Ou seja, o fato de ter autor lá do tempo de Moisés, do tempo de Salomão, do tempo de Davi, do tempo dos filhos de Coré, do tempo de Asaf, ou seja, pessoas de épocas tão distantes, não trazem problema quanto à unidade do saltério. Por quê? Porque eles são como aquelas canções que falam do que acontece na alma humana, entende? É como, por exemplo, digamos, estou eu, né, nos corres da vida, aí eu escuto aquela música, és o meu alívio, né? Tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Aí tu escuta um negócio desse, tu se identifica com o cantor. Às vezes o cantor não está nem passando luta nenhuma, mas o compositor que escreveu passou. E aí o cantor botou a beleza vocal dele naquilo ali, o pessoal do estúdio fez o arranjo, e aí aquilo começa a tocar no rádio. Aí a gente que está passando pela luta escuta a música como se assim, pô, essa música foi feita para mim. Deu para entender? O salmo é mais ou menos isso. É aquele caso, digamos, que darei eu ao Senhor por... Salmo 23. ou até mesmo o Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí eu começo a lembrar das bênçãos recebidas, das vitórias. Tá dando para entender? Aí já é o cara que está no sufoco, entendeu? Então assim, ou seja, você se identifica com o salmo, certo? Por quê? Porque quem compôs o salmo, compôs num momento emocional, numa situação que ele estava passando. E aí, tá dando para entender? Entende? E aí assim, o que acontece?
você lê aquilo ali, faz você se identificar. Ponto 2. Há quem julgue que a repetição dos salmos dá a impressão de mesmice ao iniciante. Em tal estudo, os ensinos distintos de cada salmo são anotados, e onde um salmo inteiro é distinguido, pode ser estudado em sua inteireza. Embora todos os salmos possam ser agrupados de acordo com as divisões que seguem, apenas aqueles que apresentam suas ideias mais significativas devem ser discutidos. Então a gente tem aqui, né, que assim, tem salmos que se relacionam em razão da semelhança do assunto, e nesse caso, alguns podem achar que está repetitivo, mas a questão não é que é repetitivo ou não, é porque há 100 anos atrás alguém passou por uma luta e escreveu algo parecido. 200 anos depois, alguém que pode ter lido aquele texto anterior se identificou com aquilo, bebeu daquela fonte e escreveu um outro salmo. É como nós mesmos, nós ouvimos um louvor, e aí quando a gente vai compor um louvor, a gente acaba botando alguns elementos das músicas que a gente ouviu. Quando você vai escrever um texto, você não vai escrever um texto puro, você vai escrever um texto a partir de textos que você leu. De repente você nem lembra de onde você tirou aquilo, mas aquele pensamento tem a ver com a fonte que você bebeu. Isso, exatamente. Exatamente. Isso. E aí na hora que ela vai cantar, eu vou escrever uma música, ela está trazendo uma música nova, só que quando ela começa a compor, a mente dela está cheia das mensagens de outras músicas. Tipo aquele da lei do sangue, que é capaz de falar algo mais cadente. Isso, exatamente, assim, é aquele caso, por exemplo, aquela questão, né, de ser lavado dos pecados, né, nada além do sangue de Jesus. E aí, por exemplo, você vê que o compositor, ele bebe de outras águas que fala sobre o sangue de Jesus, de ser lavado pelo sangue de Jesus. Então, muitas vezes pode parecer algo repetitivo, mas só o é, porque não tem nenhum pensamento puro, nenhum texto puro. Tudo que a gente tem vem de algum lugar, entende? Não é aquela coisa assim, por mais original que nós sejamos, o que nós falamos, o que nós discutimos, o que nós cantamos, o que nós pregamos, está relacionado àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós vemos, àquilo que nós discutimos com alguém, que nós lemos. Então, não tem como, nós somos a soma de uma série de conteúdos. Fala, Fernando. Não sei se o senhor sabe, a palavra plágio quer dizer igual? O problema do plágio... Não, tipo assim, música é igual, assim, no caso, o plágio tem a ver com uma coisa que você pega praticamente 100% de outro autor, como se fosse seu. É como, por exemplo, pensa comigo, digamos que eu fosse cantar, não, vou pegar uma coisa do tipo, nossa, isso, assim você me mata, se eu te pego, se eu te pego. Aí o que acontece? Aí eu pego esse refrão e coloco uma letra de música minha, sábado na balada, mas se se eu te pego pertence a alguém, eu tenho que pagar o direito a esse alguém, entende? E eu tenho que botar o crédito desse alguém no texto. Tá dando para entender? Mas a música toda não é só isso, tá? Mas eu botei trecho da outra pessoa. Isso. Mas aí observa bem, a questão do plágio é eu tratar isso como se fosse música minha. Esse é o problema. Então, digamos, suponhamos que de repente, né, o Marcos tenha composto uma música. 1, 2, 3, 4, eu estou muito feliz. 4, 3, 2, 1, vamos festejar. Aí beleza. Aí eu vou e componho uma música. Eu estava muito triste com um problema lá atrás e não sei o que.
mas alguém falou comigo. 1, 2, 3, 4. Não, isso eu peguei dele, entende? Tá dando para entender? Aí o que acontece? Quando você divide a composição, é outra situação. Que nem quando você faz um trabalho acadêmico, você tem que botar a nota de rodapé para dizer de onde você tirou. Entende? Eu estou lendo o trecho aqui do Clyde Francisco. Eu estou dizendo que eu estou tirando dele. Não é uma coisa pronta da minha cabeça, entende? E eu coloco inclusive no YouTube que eu estou tirando dele. Tá dando para entender? Quando, por exemplo, eu pego um louvor, estou eu cantando no final do culto, tá chorando porque se você tem um Deus, o próprio YouTube já vem logo assim, ó, pá, essa música tem direitos autorais. Ou você corta essa música do seu vídeo, ou você divide a sua monetização com o compositor da música. Deu para entender? O YouTube faz isso. Mas agora, com a obra do Clyde Francisco, dificilmente, porque ele vai reclamar. Deu para entender? No meu caso, se você cantar a minha música, para mim é até bom, tu tá entendendo? Mas exatamente. Agora, digamos, o plágio tem a ver com você tratar um conteúdo que não é seu como se fosse. E aí os seus leitores, seus ouvintes, pensam que aquilo é original seu. E não é. Se eu pegar uma música do Red Genese e cantar ela no YouTube, eu não posso. Não, no caso pode, por quê? Porque na política da gravadora dele, ou dele, não sei de quem, está acertado de um jeito que assim, você não está impedido de botar sua música. Só que o que você ganhar, parte vai para ele como autor da propriedade intelectual. Entendeu? Essa é a questão. Isso é uma música composta por mim mesmo. Aí você não divide com ninguém. Entendeu? Essa é a questão. Beleza? Então, aí é o que pra gente fechar aqui, né? Aquela questão de assim, às vezes ficar uma coisa parecendo repetitiva. Por quê? Porque não existe um conteúdo 100% puro. Tudo que a gente fala, conversa, canta, as palavras que a gente usa nas nossas orações, tem a ver com o aprendizado que a gente recebeu. Deu para entender? Então deixa eu fechar aqui.